Olá, bom dia. Hoje é 7 de 2 de 2025, 7 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição e que Deus lhe dê vislumbre espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui houve uma situação muito difícil lá na vida dos profetas. Naquele tempo, os homens estavam sem homens e tinha pouca comida. Os acontecimentos bíblicos naquele tempo, os profetas, os homens de Deus que profetizavam acontecia, que fazia a vontade do Senhor, passava por situações adversas, situações difíceis, situações ruins, aflições naquele tempo. E de repente tinha 100 homens e só 20 pães e algumas espigas verdes, das primícias, da colheita. Então chegou um homem lá de Baal Salisa, no lugar que tinha, e deu aos profetas. Aí foi, o profeta disse: ei, dá o pão para o povo comer, as espigas para o povo comer, que no caso eram os 100 homens que estavam com eles. Muitos profetas ali com eles, então ele disse: mas isso é muito pouco diante desses homens. Ele disse: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerciar e sorbejará. Às vezes uma pessoa que já tem uma condição elevada, graças a Deus, que tem dinheiro, que tem condição de comprar muita coisa e comer do bom e do melhor, posso dizer assim: isso tem nada a ver e tal. A pessoa às vezes não pode nem, às vezes nem crer nisso, na multiplicação, mas creia na multiplicação, porque o que você tem pode ser multiplicado. A questão aqui é que o profeta cria. Se tinha 20 pão, se desse um para cada um, ia faltar 80 pessoas ainda para comer o pão. Se partisse os 20 pão no meio, ainda não dava para metade comer. E se partisse o pães em 3 pedaços, ainda não dava ainda para metade comer. E até dava. Ainda não dava ainda para todos comer. Se partisse a metade do pão, dependendo do tamanho do pão. E 100 homens. Então o profeta disse: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerciar e sobejará. Quer dizer, eles iam todos comer, ainda ia sobrar. Esse sobejará é sobrar, não sobejo de uma comida. Então, ele creu na palavra do Senhor. Quando o profeta disse isso, comerciar e sobejará, ele estava profetizando que iria dar para eles comerem todos os pães e iria sobrar. Então, você tem que crer que o que você tem vai multiplicar, não vai faltar. Você tem que crer que Deus vai prover na sua vida. Para alguns, a única solução é crer. Crer no Senhor. Às vezes a pessoa está passando por a prova, pelo vale, e a pessoa tem que crer. Senhor, glória a Deus, eu creio. Então creia que não vai faltar, que Deus vai prover o alimento. Aqui Deus não deixou faltar, Deus multiplicou e ainda proveu na vida dos homens. Deus multiplicou, Deus proveu, Deus não deixou faltar. Então você tem que crer também que o pouco que você tem não vai faltar e que Deus vai multiplicar. Então você tem que crer igual os profetas. O profeta cria. E a situação era difícil, eles criam e Deus abençoava. Então ele profetizou: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerciar e sorbejará. Então foi isso que aconteceu. Então João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então veja a importância de você crer. Se você crê, você não é condenado. Se você não crê, você já está condenado. E se você crê, você não é condenado. Se você crê, você não é condenado. Então veja a importância de crer. É muito importante crer. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo.
Então a intenção de Deus enviar Jesus não foi para condenar, mas para que fosse salvo por Ele. Hein? Então Deus quer salvar através de Jesus. Então se nós cremos nos ensinamentos, nos mandamentos, nas curas, nas ressurreições que Ele fez, nos milagres que Ele fez, no que Ele ensinou, sem dúvida nenhuma nós vamos ser salvos, nós não seremos condenados. Por isso que é bom, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho do Pai, versículo 18. Então temos que crer. Então 2 Reis, capítulo 4, versículo 44. Então lhes pôs diante e comeram. Então o homem de Deus, o servo do profeta, botou diante dos 100 homens, e eles comeram o pão e deixaram soberbos, conforme a palavra do Senhor. Então eles comeram os pães, comeram os pães, comeram os pães, comeram e ainda sobejou. Deixaram sobejo. Em outras palavras, sobrou ainda pão ainda para comer. Então aqui foi a multiplicação de Deus, foi o prover, a provisão de Deus, foi a manifestação de Deus que os profetas, os 100 homens receberam, estiveram na vida, 100 homens famintos, com fome, caminhando, profetizando, fazendo a missão do Senhor. De repente faltou alimento e não tinha pão para comer. Naquele tempo geralmente as pessoas comiam mais era pão, peixe, mel. Quem comia uma ovelha, uma vaca, era quem tinha uma condiçãozinha mais elevada, né? Mas era pão, peixe, alguma coisa. Então Deus, ele proveu, Deus multiplicou. Então creia em nome de Jesus Cristo que Deus vai multiplicar. Creia na provisão de Deus. A provisão de Deus virá 12 meses, né? No ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses de provisão, da provisão de Deus. 12 meses da multiplicação de Deus, né? O agir de Deus. 12 meses da manifestação de Deus na vida. Aqui, vamos crer nisso, né? Tem ocasiões na vida dos profetas, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que é o vale, é a prova. Não pense que é só quem é pobrezinho, não, que quem é rico também passa por a prova, por o vale também. E todo mundo passa. Quem disser que não passa, está mentindo. Até mesmo quem recebe doações passa por vale, por provas. Principalmente quem não recebe, somente quem é de uma condição mais baixa. Tem casos que é só Deus, mano. Tem que crer na multiplicação, na provisão. Amém? Creia.